Então, por exemplo, em 87, eu comecei a narrar Fórmula 1. O Hidalgo fez um projeto depois da Copa do Mundo, em 87 a gente fez Fórmula 1. Eu fiz algumas corridas no local, algumas off-tube, né, mas várias corridas no local. Então, e a gente ia e convivia com o Galvão, o Reginaldo Leme, conheci nessa época aí, né? O Nilson César, hoje que é narrador aqui da Jovem Pan, ele narrava na Jovem Pan a Fórmula 1 com o Cândido Garcia, que era o repórter, o Edgar Melo Filho e o Éder Luiz, né? O Éder Luiz, hoje principal narrador da Transamérica, ele narrava na Bandeirantes a Fórmula 1, tinha o Odinei Edson, que é irmão do Osmar Santos, do Oscar Ulisses, narrava na época era Rádio Excelsior, né? Era Globo Excelsior, né? Antes de virar CBN era Excelsior. Então, assim, daí eu conheci grandes jornalistas, né? O Fábio Seixas, por exemplo, que hoje é o diretor de comunicação da CBF, ele era o editor de Fórmula 1 e tal, de automobilismo na Folha de São Paulo. O Flávio Gomes, né, também um jornalista importante aí na área do automobilismo, trabalhou lá no Fox Sports e tal. Eu conheci o Flávio Gomes nessa época aí por causa da Fórmula 1, né, Celso Itiberê, o Renato Maurício Prado fazia para o Globo, né, teve uma viagem lá para o México, né, que teve uma história bem engraçada, assim, o Galvão, o Senna naquela corrida ele acabou rodando, foi para a caixa de brita, aí ele pedia para os comissários mexicanos, ele fazia assim para os caras botar ele de novo na pista, e os mexicanos puxavam ele para trás, assim, ele teve que abandonar a corrida. Aí quando ele desceu do carro, ele foi lá e deu um supapo num comissário mexicano lá, estava pé da vida, né? Tomou uma multa lá, acho que de $30 mil na época, alguma coisa assim e tal. E a gente estava, eu fui nessa corrida lá no circuito Hermanos Rodrigues, lá na Cidade do México, né? Porque o Piquet podia ser campeão nesse grande prêmio aí. E aí a gente estava no hotel Holiday Inn, que era do lado do aeroporto, e tinha um Fiesta Americana, que era dentro do aeroporto ali. E o Senna estava no Fiesta Americana, aí o Galvão já era amigo do Senna e tal, combinou para ir jantar lá no centro da cidade, lá na Zona Rossa, que é bem no centro, assim, na Cidade do México. E eu fui junto, né, porque a gente estava no mesmo hotel ali, eu estava meio de carona com o Galvão e tal. Vamos lá, garoto, eu peguei e fui, né. E a gente foi, eu jantei com a Ayrton Senna, cara, olha só, no restaurante no centro da Cidade do México, né, puta, imagina isso. Só que naquela época assim, não tinha celular, não tinha nada, então você não tem foto desses negócios, né, você tem só aqui na cabeça, né. E aí terminou o jantar e tal, o Senna estava num carro e eu estava no carro do Galvão, né, carro alugado lá. Aí o manobrista lá do restaurante trouxe o carro do Galvão, parou, trouxe o carro do Senna, parou atrás do nosso, né. O Galvão pega, me engata uma ré e pá, dá uma pancada no para-choque do carro do Senna e pega e sai e vai embora, né, dando risada. Aí a gente estava ali no centro, aí tem uma igreja, tem uns mariachi, ficam tocando na frente ali, e o sinal fechou, a gente parou o carro ali, né, o sinal estava vermelho, aí ficamos olhando para os mariachi e tal, de repente escutamos uma freada, assim, o Senna veio e deu uma pancada na traseira do nosso carro. Cara, de vingança, né? E aí, eles começaram, o Senna começou a ir atrás e bater na traseira do carro do Galvão, e o Galvão chegava perto, ele freava para bater, não sei o quê, e foram aí daí, do lado do outro, assim, eles foram destruindo os carros. Aí o Galvão, eu falei assim, Galvão, não precisa, eu falei pro Galvão, né, eu estava sentado atrás dele, assim, né, eu falei, Galvão, não precisa nem parar o carro, é só diminuir um pouquinho a velocidade que eu vou descer. Falei pra ele. Ele pegou e foi, né? Aí quando nós chegamos numa alça, assim, que tinha que virar para lá, assim, encostou um para-choque, um grudou o para-choque do outro, assim, da frente com o traseiro. Daí eles ficavam
o Galvão acelerando e o Senna freando e não sei o quê. Daí a pouco o para-choque do carro do Galvão, a gente olhou pelo espelho assim, ficou rolando no asfalto lá, caiu o para-choque do carro. Cara, e foi assim, e os caras rindo, né? Chegaram no hotel assim, puta, rindo pra caramba. Porque era diversão, né? E aí no outro dia lá, pô, o Senna pagou o prejuízo do carro do Galvão e o carro que o Senna estava dirigindo estava no nome de um empresário, no cartão de crédito de um cara que queria ser empresário do Senna. E o Senna não estava muito feliz com o carro, assim, largou lá uns, que acho que era $20 mil o prejuízo de cada carro, para você ter uma ideia, porque tiveram que pagar um carro novo, né? Eles destruíram os carros. A ideia é morrisada, cara. Nossa Senhora. Imagina você participar de um pega, não, participar de um pega desse no meio da rua, com o Galvão Bueno dirigindo e o Senna, o Ayrton Senna, cara. Você aqui só na puta merda, socorro. Porra! Cara, imagina isso. Tem essa história para contar, entendeu? O Galvão Bueno contou essa história um dia lá no Bem Amigos, lá, né? Eu estava lá no Peru fazendo um jogo Brasil-Argentina lá, pelo Sub-20 de 2011, quando surgiu essa geração aí do Neymar aí, né? O Brasil foi campeão, era o pré-olímpico lá, e o Brasil jogou com a Argentina, e eu entrei no Bem Amigos lá, o jogo foi depois do Bem Amigos, daí a gente entrou lá da cabine do estádio e tal, e o Galvão contou essa história. O Renato Maurício Prado estava no carro também, estava no nosso carro, acho que era eu, o Renato Maurício Prado, tinha um cara que era do Jornal do Brasil, acho que não lembro o nome dele aqui, o Paulo Zero, cinegrafista, que é marido lá da Sônia Britt, ele morava em Nova York, tinha ido lá para fazer as imagens da corrida lá no México. Lá. E daí no outro carro estava o Senna, o Reginaldo Leme, o Léo, o irmão do Senna, e tinha mais um outro jornalista lá, que eu não lembro quem é também. Cara, mas era... uma história assim... Nós falamos do celular para tirar foto, ainda bem que não tinha celular. Né? Porra, imagina ter um vídeo... Você imagina ter um vídeo desse hoje aí para poder viralizar aí, cara. Isso dá mais de 70 milhões de visualizações. Acabava a carreira do Senna. Não, e o Galvão daí ele contou essa história, né? Depois encontrei com ele na padaria lá da Globo, lá em São Paulo, ele falou assim, porra, acho que politicamente foi uma história bem incorreta, né? Nós não devíamos ter falado isso no ar, a gente devia ter mantido entre nós. Eu falei, Galvão, mas também a história é boa, né? Eu falei para ele, né? Não dá para ficar só para nós aqui, né? É verdade. O Galvão, cara, o Galvão, assim, o Galvão, muita gente pergunta, como é que é o Galvão? Um cara espetacular, assim, sabe? Ele me chama de Ogamar também, né? Ogamar! Que ele, quando ele trabalhou na CNT aqui, ele zoava a gente, né? Eu, o Fernando Gomes e o Sicupira, né? Ele falava assim, porra, nunca trabalhei com uns caras com uns nomes tão esquisitos assim, Ogamar, Abrilino, que é o Fernando Gomes, e Barcímio, que era o Sicupira, né? Falei, porra, olha o nome desses três caras aí. Ele também não é muito diferente, ele também tem o nome, como é que é o primeiro nome do Galvão? Não, o Galvão é Carlos Eduardo Galvão Bueno, né? Não tá liberado. Mas, cara, tem umas histórias assim, né? Mas eu conheci muita gente boa lá, o Sport TV, eu falei outro dia, assim, né, quando fez aí os 80 anos de TV Globo, né, eu fiz parte dessa história aí, né, eu falo assim, a TV Globo é que nem você trabalhar na TV Globo, é que nem você sonhar, você ser jogador, sonhar em jogar na seleção brasileira, né, porque a Globo é uma referência de padrão de qualidade e tudo. Mudou muito desde 2018 para cá, assim, mas assim, nunca perdeu isso, né? Então, você tem que ser muito bom para trabalhar lá, sabe? Eu me orgulho muito de ter um dia vestido a camisa da TV Globo, eu fiquei 15 anos trabalhando lá, fiz grandes eventos, grandes jogos, né? Copa do Mundo, Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, trabalhei na TV Globo, no Sport TV, Premiere, fiz linha de chegada, fui apresentador do linha de chegada lá com o Reginaldo Leme, do Arena Sport TV, fiz Jornal da Globo, né, muito tempo, porque eu fazia o show do intervalo às quartas-feiras, e aí tinha um bloco de gols, né, antes de ter
programas que tem hoje aí, o Segue o Jogo, por exemplo, não existia nessa época. Então, os gols do Brasileirão, a gente passava no Jornal da Globo. E eu narrava os gols, era em off e tal, mas eu narrava todos os gols do Brasileirão,